Instituto Nacional de Meteorologia informa que faz 100 dias que não chove em 75 cidades brasileiras. No Dia da Amazônia, o cenário é de secura dos rios e fumaça das queimadas em grande parte do país. Representantes de planos de saúde reclamam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da regra que limita os reajustes de alguns contratos. Lançado mais um plano nacional para evitar o desperdício de quase 30% dos alimentos produzidos no Brasil. Aplicativo do Conselho Federal de Medicina vai combater a emissão de falsos atestados para faltar ao trabalho ou receber benefícios da Previdência. Presidente francês Emmanuel Macron nomeia um político de direita como novo primeiro-ministro e a esquerda reclama. Organização Mundial da Saúde bate o martelo: o celular não provoca câncer no cérebro. Uma britânica foi a primeira nadadora cega a atravessar os 33 quilômetros do Canal da Mancha. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, disse que a suspensão do X é sensível e admitiu que a decisão final terá que ser decidida pelo plenário do STF. A Advocacia Geral da União também vai emitir um parecer sobre o bloqueio. Nunes Marques é relator de duas ações que envolvem a suspensão do X, uma do Partido Novo, que questiona a constitucionalidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou a rede, confirmada pela primeira turma, e a outra da Ordem dos Advogados do Brasil, que pede que o plenário do STF derrube a multa de R$50 mil prevista para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como recorrer ao VPN. Em despacho assinado nesta quinta-feira, o ministro afirmou que o bloqueio da plataforma é um tema sensível e que exige prudência do Supremo, indicando que vai levar as ações contra a decisão de Alexandre de Moraes direto ao plenário da Corte para análise dos 11 ministros. Ele determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem em um prazo de 5 dias. Na peça, Nunes Marques afirmou, abre aspas, a controvérsia constitucional vinculada nesta arguição é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Em nota após a divulgação do despacho, a assessoria do STF afirmou que a decisão final será do plenário, mas que não há prazo para essa avaliação e que Nunes Marques pode tomar uma decisão monocrática antes disso. O ministro também poderia tomar a decisão sem consultar a PGR e a AGU, mas essa consulta é usual e mostra como ele quer seguir todos os passos necessários diante da complexidade que envolve o assunto. Havendo recurso possível ou disponível, não se pode admitir uma ADPF, sob pena de transformar a ADPF em substitutivo, em sucedâneo recursal. A consequência mais imediata, por óbvio, é a provável manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes e também do colegiado, da turma, para que não se transforme a ADPF em um mecanismo anômalo de controle das decisões. Ainda nesta quinta-feira, o ministro Cristiano Zanin determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um recurso apresentado pela Starlink no processo em que a empresa questiona o bloqueio de suas contas bancárias. Na semana passada, Zanin negou um mandado de segurança apresentado pela companhia contra o bloqueio que foi determinado também pelo ministro Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, a Starlink apresentou um agravo regimental, um tipo de recurso contra a negativa de Zanin. Agora, então, o ministro determinou que a PGR se manifeste sobre esse agravo. Zanin rejeitou o mandado de segurança por questões processuais. O ministro destacou que o STF tem um entendimento consolidado sobre o não cabimento do tipo de recurso apresentado pela empresa contra a decisão individual de outro ministro. Em paralelo, a Secretaria Judiciária do STF afirmou que o prazo para a empresa recorrer diretamente da decisão de Moraes terminou na última segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou hoje que no Brasil 75 cidades estão há mais de 100 dias sem chuva. Com isso, mais de 12 milhões de brasileiros
foram afetados e não veem uma gota de chuva há mais de 3 meses. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta laranja de perigo para baixa umidade do ar no Distrito Federal, em São Paulo e mais 15 estados. O órgão federal registra ainda alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade em 3 estados: Rio de Janeiro, Amazonas e Espírito Santo. O tempo seco tem contribuído para a redução do nível dos rios, especialmente na Amazônia, e para alerta de risco de incêndios em várias regiões do país, incluindo o interior de São Paulo. A longa estiagem que assola diversas regiões do país afeta principalmente capitais como Palmas, no Tocantins, Cuiabá, em Mato Grosso, Goiânia, em Goiás e Brasília. De acordo com o INMET, das 75 cidades afetadas pela falta de chuvas, a maioria está nos estados de Minas Gerais e de Goiás. A capital mineira, Belo Horizonte, está sem chuva há 138 dias, um cenário que, segundo o INMET, é inédito em mais de 6 décadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a qualidade do ar na capital mineira atingiu o nível de muito ruim. Nas últimas 48 horas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 500 focos de queimadas em Minas Gerais. O Brasil está enfrentando a maior seca das últimas 7 décadas. Segundo dados Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é a primeira vez que a estiagem afeta de forma intensa uma região tão ampla do país, da Amazônia até o Paraná. A situação ainda tende a se agravar até novembro. Além disso, a seca impacta diretamente a economia, com a ANEEL anunciando a bandeira tarifária vermelha nível 2 para setembro, encarecendo a conta de luz. Cidades sem chuva contribuem para uma menor geração de energia hidrelétrica, resultando assim no uso de termoelétricas mais caras. Essa é a primeira vez desde agosto de 2021 que a ANEEL aciona a bandeira vermelha, refletindo a gravidade da crise atual. A hidrelétrica de Santo Antônio paralisou parte de suas unidades geradoras em função das baixas vazões no rio Madeira, em Rondônia, segundo informações divulgadas pela Eletrobras, que controla a usina. De acordo com a companhia elétrica, a paralisação ocorreu na última terça-feira e afetou as unidades geradoras localizadas na margem esquerda e no leito do rio, que atingiram os limites operativos. A Eletrobras afirmou ainda que uma manobra permitiu manter a geração de energia concentrada em 7 unidades geradoras localizadas no grupo gerador 1, na margem direita do rio, que estão sincronizadas. Em Santa Catarina, a grande preocupação é com a fumaça tóxica. As queimadas no Mato Grosso estão causando impacto na qualidade do ar no estado. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina deve reduzir temporariamente a concentração de fumaça no estado, oriunda das queimadas do Mato Grosso do Sul. Mas, a partir de sexta-feira, a Defesa Civil alerta que os ventos devem voltar a soprar do norte, trazendo novamente a fumaça para o estado catarinense. Ao longo prazo, a presença dessa fumaça persistirá até que as queimadas nas regiões afetadas sejam controladas ou até o retorno da estação chuvosa entre a primavera e o verão. Nessa época do ano, o aumento das queimadas nas regiões amazônicas e central do Brasil é um fenômeno esperado devido ao regime de chuvas que altera entre uma estação seca, o outono e o inverno, e uma estação chuvosa, a primavera e o verão. No entanto, em 2024 está sendo presenciado um crescimento expressivo dessas ocorrências que pode ser atribuído à influência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno climático intensificou as chuvas no sul do Brasil, enquanto reduziu as precipitações em outras regiões como a Amazônia e o Centro-Oeste, justamente no período em que o volume de chuvas deveria ser maior. De acordo com os dados, as últimas estações chuvosas na região central do país foram mais secas do que o normal e o que agravou as condições para a ocorrência de queimadas. Em Santa Catarina, a fumaça tem sido visível a olho nu, especialmente durante o entardecer e o nascer do sol, quando o céu assume uma coloração avermelhada. Além disso, imagens de satélite também capturam essa concentração de fumaça na região. A presença da fumaça pode prejudicar a visibilidade e afetar a qualidade do ar, o que
que torna o monitoramento contínuo essencial. Enquanto isso, é recomendável beber bastante água e ficar atento a possíveis sintomas de irritação respiratória, como tosse, dificuldade para respirar e irritação nos olhos, principalmente para a população mais vulnerável, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta quinta-feira a demarcação de 3 novos territórios indígenas. Esta é a primeira demarcação em 6 anos. 2 ficam no Pará e 1 no Mato Grosso. A estimativa é que mais de 1.200 indígenas foram beneficiados pela medida. A última demarcação foi feita em 2018, durante a gestão de Michel Temer. Hoje, dia 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia, mas sem muito o que comemorar. O chamado pulmão do mundo enfrenta o maior período de seca e queimadas da história. De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, a Amazônia em 2024 teve o pior mês de agosto para queimadas, desde 2005. Devido aos frequentes incêndios, várias cidades do Brasil enfrentam uma cortina densa de fumaça, com isso provocando nas pessoas sérios problemas respiratórios. Segundo o INPE, parte do bioma está encoberto por uma mancha de fogo de quase 500 quilômetros de extensão, conforme captado pelo satélite europeu Copernicus. O problema afeta os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e agora o Pará, formando um verdadeiro cinturão do fogo. A ocasião propõe uma reflexão sobre a importância de se preservar a maior floresta tropical do mundo. O bioma faz parte do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela e Peru. A Amazônia representa um universo de vidas que despertam o interesse global sobre a região. A América do Sul é um habitat natural de biodiversidade, com espécies de plantas, peixes, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e insetos. Por isso, é necessário conhecer um pouco mais sobre a fauna e a flora amazônica. E veja a seguir, representantes de planos de saúde reclamam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da regra que limita os reajustes de alguns contratos. E foi lançado mais um plano nacional para evitar o desperdício de quase 30% dos alimentos produzidos no Brasil. Representantes dos planos de saúde foram a Brasília hoje reclamar da regra que limita o reajuste das mensalidades dos clientes. Aproveitaram para pedir ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorização para oferecer contratos com menos coberturas, tanto de exames como de tipos de tratamento. O encontro ocorreu 2 dias depois de a Agência Nacional de Saúde Suplementar ter divulgado os dados econômicos financeiros do setor que apontaram um lucro líquido de 5 bilhões de reais de janeiro a junho deste ano para as operadoras de plano de saúde. Segundo a ANS, esse é o melhor desempenho para o primeiro semestre desde 2019, excluindo o lucro atípico de 2020, ano da pandemia de Covid-19. No entanto, a Associação Brasileira de Planos de Saúde pressiona por mudanças na regulamentação do setor, com uma liberação de oferta de planos de internação e terapias, assim como se mostra insatisfeita com a limitação dos reajustes dos contratos individuais impostos pela agência. Segundo essas empresas, os percentuais não são suficientes para cobrir os elevados custos de assistência. Até mesmo o relator do projeto, que pretende modernizar a lei que regula o setor, deputado Duarte Júnior, resiste a incluir esse modelo em relatório. Nos bastidores, então, se fala ali de que a inclusão desse formato da nova lei teria sido acordada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando as empresas de planos de saúde firmaram um acordo para interromper a suspensão de contratos de consumidores após uma enxurrada de reclamações. Paulo Rebelo, que é presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tem conversado com Lira, inclusive, mas afirma que o presidente da Câmara nunca defendeu esse novo modelo de planos de saúde nas reuniões em que esteve. Na sua visão, não há, então, a menor possibilidade de implementação de um plano de saúde sem internação
medicação e terapias nesse momento. Além disso, também, as empresas do segmento querem entrar no mercado de milhões de brasileiros que consomem cartões de desconto em saúde. Esse setor, aliás, brevemente poderá vir a ser regulado pela ANS. Uma ação em tramitação ali no Superior Tribunal de Justiça caminha para determinar que a agência reguladora fique responsável pelo ordenamento dos cartões de saúde. Além de Haddad, participaram da reunião desta quinta-feira em São Paulo, Marcos Novaes e Natália Pompeu, diretores da Associação Brasileira de Planos de Saúde, e pelo lado do governo participaram ainda Laio Correia Moraes, chefe de gabinete de Fernando Haddad, e Marcelo Fraude Negro, assessor especial do Ministério da Fazenda. O endividamento das famílias brasileiras recuou pelo segundo mês seguido, mas a inadimplência continua alta. O endividamento das famílias brasileiras voltou a recuar em agosto, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Foi a segunda queda seguida do indicador, que apontou que no mês passado 78% das famílias tinham dívidas a vencer, contra 78,5% no mês anterior. O patamar ainda é superior aos 77,4% observados em agosto do ano passado. Na visão da CNC, o resultado de agosto reflete uma cautela crescente das famílias em relação ao uso do crédito. Apesar dessa redução do endividamento geral, o número de famílias que se consideram muito endividadas aumentou para 16,8%. E o percentual de dívidas em atraso há mais de 90 dias aumentou para 48,6%, o maior patamar desde março de 2020. As ineficiências no setor de energia elétrica deste ano custará 100 bilhões de reais na tarifa de energia. Esse valor representa mais de 27% de todo o custo total do setor elétrico brasileiro. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pela Abraço Energia, a associação que representa os grandes consumidores, aponta que em 2024 o custo das ineficiências, os consumidores brasileiros de energia pagam na conta de luz 100 bilhões de reais por ano, o que representa mais de um quarto de todos os custos circulantes no setor elétrico nacional. Nesse cálculo foram avaliadas, por exemplo, as perdas técnicas e não técnicas, ligação clandestina, desvio direto da rede e alocação de subsídios. Para fazer frente a esse cenário de custos ao consumidor, a entidade defende a revisão de desconto para irrigação e fontes incentivadas, veto às térmicas a carvão, bem como a transferência no prazo de 10 anos da conta de desenvolvimento energético para o orçamento da União. O setor espera o projeto de reestruturação do setor elétrico do Ministério de Minas e Energia com a participação de agentes privados. O valor de 100 bilhões de reais representa mais de 27% de todo o custo total do setor elétrico brasileiro, considerando as despesas inerentes com transmissão, distribuição, iluminação pública e entre outros, no valor de 366 bilhões de reais. Este é o custo da energia no Brasil. No balanço da Abraço Energia, com base em dados da Agência Internacional de Energia, o Brasil está na lista de países com energia mais cara, em 12º lugar entre 49 países listados, como Senegal, Chad, Cabo Verde, Quênia, Filipinas, Gana, Nicarágua e Nepal. O elevado custo final da energia é uma das principais preocupações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que vem prometendo há mais de um ano apresentar um projeto de reestruturação do setor elétrico. A ideia é que essa reforma promova uma redução de custos, principalmente para o mercado cativo, mas o governo ainda não detalhou medidas concretas para isso. Hoje foram divulgados novos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mais uma vez vieram ruins, o que aumenta a perspectiva de queda da taxa de juros americana ainda este mês. Com isso, o dólar desabou 1,22% e fechou o dia cotado em R$ 5,57 para a venda. Na Bolsa de Valores, o pregão subiu 0,29% aos 136.502 pontos.
A produção de veículos no Brasil apresentou uma alta de 14,4% em agosto deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Foram produzidas mais de 259 mil unidades. Os números são os melhores desde outubro de 2019. Ou seja, o setor experimenta a expansão da produção de veículos automotores dos períodos pré-pandêmicos. Foram produzidos carros de passageiros, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Além disso, segundo a Anfávia, foi o melhor mês do ano em média diária de vendas, com mais de 10 mil unidades. Trata-se também do melhor resultado em 5 anos. No período de janeiro a agosto, o aumento foi de 13,3% comparado a 2023. De acordo com o levantamento, entre janeiro e agosto deste ano, foram emplacadas 237,4 mil unidades, cerca de 14,3% a mais que no mesmo mês do ano passado. Analisando os 8 primeiros meses do ano, a fabricação de veículos foi 6,6% maior do que no mesmo período de 2023. As exportações, por sua vez, registraram uma queda de 2,2% de julho para agosto deste ano. Por outro lado, ao comparar agosto de 2023 com o mesmo mês deste ano, houve um avanço de 10,6%. De janeiro a agosto de 2024, o Brasil exportou 242,6 mil veículos, um resultado de 17,9% menor comparado com os primeiros 4 meses de 2023, quando o número foi de 295,5 mil automóveis enviados para fora do país. Segundo o presidente da Anfávia, Márcio Leite, as exportações tiveram uma recuperação, embora tímida, especialmente para os países da América Latina, especialmente do Sul. O Brasil joga fora muitos alimentos. Os tipos de desperdício variam muito, mas o que vai para o lixo daria para garantir o sustento de muita gente. Por isso foi lançado mais um pacto nacional para mudar esta situação. No Brasil, 1/3 dos alimentos produzidos ao ano são desperdiçados e atualmente 7,4 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. As informações foram publicadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em abril deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Preocupada com o cenário atual, a coalizão suprapartidária e multissetorial Pacto contra a Fome lançou uma campanha de conscientização sobre a quantidade de comida que é jogada fora no país. Todos os anos, cerca de 55 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo, sendo que deste total, 48 milhões de toneladas se perdem antes mesmo de chegar aos consumidores. De acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cada brasileiro joga fora aproximadamente 94 quilos de alimentos por ano. A iniciativa mobilizou diversas ações para divulgar o problema, contando com a publicação de um manifesto em diversos veículos de comunicação e um filme divulgado na televisão e nas redes sociais. O manifesto publicado nos jornais pontuou a necessidade de uma atuação coletiva para combater a fome e o desperdício até o ano de 2030, que é quando se encerra o prazo estabelecido pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A campanha prevê ainda uma série de ativações nas redes sociais e nas ruas, em shopping centers e centros comerciais, além de mídias externas. E veja a seguir, aplicativo do Conselho Federal de Medicina vai combater a emissão de falsos atestados para faltar ao trabalho ou receber benefícios da Previdência. E o presidente francês Emmanuel Macron nomeou um político de direita como novo primeiro-ministro e a esquerda já reclamou. A Polícia Federal deflagrou hoje, com apoio da Receita, a Operação Frete Sigilatum. O alvo é um grupo criminoso acusado de contratar os chamados freteiros para importar mercadorias estrangeiras sem pagar imposto.
A Operação Frete Sigilatum foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão no estado do Paraná, em locais previamente identificados como suspeitos de serem usados para a prática de descaminho. As investigações que levaram à operação são conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. O grupo alvo da ação é suspeito de contratar os chamados freteiros para importar mercadorias estrangeiras, trazendo para o Brasil sem o devido pagamento de tributos. Depois disso, os produtos seriam revendidos, gerando lucros ilícitos para a organização. Segundo a PF, esse tipo de crime de natureza aduaneira causa prejuízos à economia nacional e compromete a segurança nas fronteiras. A cada 7 minutos é registrada uma tentativa de fraude com documentos falsos. Na maioria das vezes, os esquemas foram identificados na fase de abertura de contas. Entre os meses de abril do ano passado e fevereiro deste ano, em uma amostra de 104 milhões de transações financeiras, foram registradas mais de 3 milhões de tentativas de fraude usando os documentos de RG e Carteira Nacional de Habilitação falsos. De acordo com a Serasa Experian, isso representa uma tentativa de fraude a cada 7 minutos. Os crimes envolvem 2 modalidades: a adulteração de documentos verdadeiros, com sobreposição de foto de forma manual ou usando inteligência artificial, para se aproximar da imagem real, e montagem de documentos falsos, já com a foto do golpista, mas com informações verídicas de alguma vítima. A maioria das tentativas de fraude de documentos foram identificadas na fase de abertura de contas. Os documentos analisados que pertenciam a homens foram os que mais indicaram fraudes no período, com quase 45% contra 36% de mulheres. A faixa etária mais comum das vítimas foi de 16 a 35 anos, com 45,5%. O Conselho Federal de Medicina lançou nesta quinta-feira em Brasília o Atesta CFM, plataforma digital para restringir a emissão de atestados médicos falsos. O Atesta CFM do Conselho Federal de Medicina visa coibir falsos atestados médicos. Disponível no site da entidade e por aplicativo, o serviço gratuito tem 3 versões. Uma para o médico, outra para o paciente e a terceira para a empresa. E entrará em vigor para testes em novembro. A utilização será obrigatória a partir de março de 2025. Para usar o sistema, o profissional de saúde deverá preencher um cadastro e emitir o atestado pela própria plataforma. O documento terá um QR Code para conferência e validação dos dados do profissional de medicina. O paciente poderá consultar os atestados cadastrados em seu nome e a empresa conseguirá checar a veracidade dos documentos. A Classificação Internacional de Doenças, o CID, que indica qual é o problema de saúde do paciente, só será divulgado sob autorização do funcionário. Caso não haja autorização, o atestado será aceito, mas a empresa poderá encaminhar o funcionário para o médico do trabalho. Segundo o CFM, todos os médicos cadastrados receberão em tempo real um alerta sobre os atestados emitidos em seu nome. E caso o profissional perceba uma fraude, ele mesmo poderá cancelar o documento pelo aplicativo. A atriz Maide Mal foi encontrada hoje, depois de 4 dias desaparecida. A atriz de 31 anos foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na zona sul da capital paulista. Ela realizou o check-in na última segunda-feira, data em que desapareceu. De acordo com o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Maide foi encontrada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca. Ela foi atendida pelo SAMU no local e foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. As autoridades ainda investigam o caso para descobrir se Maide estava sozinha no hotel. O brasileiro Lucas Passos Lima, acusado de envolvimento com Hezbollah, foi condenado pela Justiça de Minas Gerais a mais de 16 anos de prisão por terrorismo. De acordo com o Ministério Público Federal,
ele foi recrutado para promover ataques contra a comunidade judaica no Distrito Federal. Em novembro do ano passado, Lucas Passos Lima foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após retornar de uma viagem ao Líbano. A detenção fez parte das investigações conduzidas pela Polícia Federal durante a Operação Trapiche, que tinha o objetivo de obter provas de um possível recrutamento pelo grupo terrorista libanês para a prática de atos extremistas no país. De acordo com a denúncia apresentada pela promotoria, Lucas e outros 3 brasileiros foram recrutados pelo também investigado Mohamed Kir Abdulmajid, sírio naturalizado brasileiro que desde 2016 integra e financia uma organização extremista vinculada ao Hezbollah. Depois de 2 viagens ao Líbano financiadas por Abdulmajid, ele fez uma série de atos preparatórios de terrorismo contra a comunidade judaica no país, sobretudo em Brasília, no Distrito Federal. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou hoje Michel Barnier como novo primeiro-ministro do país. Logo depois da indicação de um político de direita, a esquerda francesa reagiu, alegando que a eleição foi roubada. Após quase 2 meses de impasse político, Emmanuel Macron nomeou nesta quinta-feira um novo primeiro-ministro. O presidente da França escolheu o ex-negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, de 73 anos. O político de direita vai ter como primeira missão obter maioria em um parlamento dividido, para evitar uma rápida moção de censura. Depois de uma reunião entre os dois no Palácio do Élysée, em Paris, a presidência anunciou em um comunicado que Macron solicitou a Barnier a formação de um governo de unidade. Macron provocou uma crise política na França ao antecipar para junho as eleições legislativas que estavam previstas para 2027. A votação deixou a Assembleia Nacional com 3 blocos principais, todos distantes da maioria absoluta. Embora a coalizão de esquerda Nova Frente Popular tenha vencido as eleições com 193 deputados, o presidente de centro-direita se recusou a nomear a candidata do bloco ao cargo de chefe de governo, a economista Lucie Castex. Barnier, que foi ministro em diversas ocasiões e comissário europeu, pode contar com o apoio de seu partido Os Republicanos e da aliança de centro-direita de Macron. Mas isto seria insuficiente diante de uma possível moção de censura, no caso de voto contrário do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional e da coalizão de esquerda. Os 2 blocos juntos totalizariam 335 votos, muito acima dos 289 necessários. Uma queda rápida de Barnier seria um revés para Macron, que justificou as longas consultas para formar um governo com a busca da estabilidade institucional. E veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde bate o martelo. O celular não provoca câncer no cérebro. E uma britânica foi a primeira nadadora cega a atravessar os 33 quilômetros do Canal da Mancha. As fake news podem impactar no resultado das eleições municipais. O levantamento foi promovido pelo Data Senado, onde 78% das pessoas defendem controle de notícias falsas nas redes sociais. As fake news se manifestam de várias formas: distorções de fatos, boatos e até fraudes intencionais. As notícias falsas podem ter impacto negativo em diversos aspectos, desde investimentos financeiros até processos eleitorais. A Lei Eleitoral de número 9.504/1997 prevê no artigo 323 penalidades para quem divulgar fatos inverídicos durante a propaganda eleitoral ou campanha, com detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Em janeiro deste ano, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação das redes sociais, em convergência com o projeto de lei conhecido como PL das Fake News. Para o ministro, há necessidade urgente de neutralizar um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital. O PL das Fake News de número 2630/2020, já aprovada no Senado, aguarda análise pela Câmara dos Deputados. Uma pesquisa do Instituto Data Senado aponta que para 81% dos brasileiros, as notícias falsas podem impactar o resultado das eleições e devem ser controladas nas redes sociais.
8 em cada 10 brasileiros acreditam que a disseminação de notícias falsas pode ter grande impacto nos resultados das urnas eletrônicas nas eleições municipais. O levantamento também registra que para 78% dos brasileiros é importante haver algum controle das chamadas fake news nas redes sociais. Já para 9%, seria pouco importante controlar a disseminação de notícias falsas. Entre os usuários de redes sociais que já tiveram contato com notícias falsas ou que desconfiam ser falsas, consideram ser uma tarefa difícil para distinguir se uma notícia é falsa ou não. A República do Congo, na África, recebeu hoje o primeiro lote com vacinas contra a doença conhecida como a varíola do macaco. O continente africano é o mais afetado até agora pela doença. E o imunizante desenvolvido pela farmacêutica Moderna foi a que demonstrou maior eficácia contra este vírus. A descoberta foi divulgada recentemente na revista científica Cell e ocorre no meio de um surto da Mpox na África, impulsionada por uma variante nova do vírus que surgiu na República Democrática do Congo. Entre as opções de imunizantes atuais, a vacina que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro desenvolvida pela farmacêutica Moderna foi a que melhor performou na redução dos sintomas da duração da doença. A vacina de mRNA inclui instruções genéticas que treinam o sistema imunológico do hospedeiro para reconhecer 4 antígenos virais principais, que permitem que o vírus se ligue às células. Para o estudo, o imunizante foi testado em um grupo de animais. 6 primatas foram vacinados com a dose baseada em mRNA. Outros 6 receberam a vacina atualmente autorizada, a de Neus, e outros 6 não receberam nenhuma delas. 8 semanas após serem vacinados, todos os 12 primatas foram expostos a uma cepa letal de Mpox. Ao final do ciclo experimental, os 6 primatas não vacinados morreram. O grupo que recebeu a vacina disponibilizada atualmente apresentou um máximo 607 lesões no corpo, enquanto o grupo que recebeu a dose com o imunizante feito à base de mRNA apresentou o máximo 54 lesões. Além disso, em comparação com a vacina atualmente disponível, a vacina de mRNA encurtou em mais de 10 dias o período em que os animais apresentavam os sintomas e também reduziu a carga viral no sangue e na garganta, o que sugere a eficácia também na redução da transmissão do vírus. A Organização Mundial da Saúde ativou o seu mais alto nível de alerta de saúde global em 14 de agosto por conta do surto. Atualmente, no Brasil, foram registrados 945 casos confirmados ou prováveis da doença. Alimentos ultraprocessados estão em quase 25% das refeições diárias de crianças de até 5 anos. O levantamento foi feito pelo ENANI, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, e divulgado nesta quinta-feira. Biscoitos, doces, salgados vêm sendo consumidos cada vez mais por crianças. Eles são mais baratos, práticos e com uma aparência mais saborosa do que as verduras. No entanto, o consumo por excesso pode causar obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 24,7% dos alimentos ingeridos por crianças de até 5 anos no Brasil são ultraprocessados. Em caso de crianças em desenvolvimento, os impactos chegam a ser pior. Apesar disso, os alimentos in natura, como legumes e carnes, ainda estão em primeiro lugar, com 48,4%, e ainda o leite materno, com 15,4%. A pesquisa do Ministério da Saúde foi conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro entre fevereiro de 2019 e março de 2020. Foi avaliada a rotina alimentar de 14.505 crianças menores de 5 anos em 123 municípios do Brasil e no Distrito Federal. Os pesquisadores destacaram que o consumo de ultraprocessados é grande por conta do fácil acesso a esses produtos e serem vendidos por preços baixos. Eles também ressaltaram sobre o alto nível de consumo em todas as idades, mas que a atenção deve ser maior na infância. Desde a criação dos celulares há 50 anos, alguns estudos sugeriram um risco de câncer no cérebro. No entanto, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde indicou que essa associação não existe. A OMS encomendou uma ampla revisão de estudos sobre o tema, que englobou 63 trabalhos conduzidos entre 1994 e 2022, com participantes de 22 países diferentes. A conclusão
foi que não existem evidências de que os celulares aumentem os riscos de câncer no cérebro. Apesar do grande aumento no uso da tecnologia sem fio, não houve um crescimento correspondente na incidência de câncer no cérebro. Isso se aplica tanto para as pessoas que fazem longas ligações por telefone ou para aqueles que usam os aparelhos móveis por mais de uma década. O trabalho avaliou os efeitos da radiofrequência usada em telefones móveis e em televisores, monitores de bebês e radares, disse um dos coautores do estudo, McWood, professor de epidemiologia do câncer da Universidade Auckland, na Nova Zelândia. E nenhuma das principais questões estudadas mostraram um aumento nos riscos. A revisão analisou cânceres cerebrais em adultos e crianças, assim como cânceres nas glândulas salivares e leucemia, e os riscos relacionados ao uso de telefones móveis, estações de base e transmissão, assim como a exposição ocupacional. Outros tipos de câncer serão relatados separadamente. Segundo os pesquisadores, os resultados dessa revisão sistemática estão alinhados com pesquisas anteriores conduzidas pela ARPANSA, mostrando que, embora o uso da tecnologia sem fio tenha aumentado muito nos últimos 20 anos, não houve aumento na incidência de câncer no cérebro. Foi divulgada hoje a lista dos times que gastam mais com os jogadores de futebol. 3 brasileiros aparecem na lista dos 100 mais valiosos. Os 5 primeiros colocados são ingleses. O Chelsea lidera o ranking com um investimento de 1.263 milhões de euros, seguido por Manchester United, Manchester City, Arsenal e Tottenham. O levantamento leva em consideração os valores investidos pelos clubes para adquirir jogadores. O Flamengo é o time brasileiro que tem o grupo de jogadores mais caros do mundo. O time carioca está em 43ª posição e gastou 208 milhões de euros, o equivalente a 1.288 milhões de reais. 40 posições depois, outro time carioca, dessa vez o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo desembolsou aproximadamente 85 milhões de euros, o que equivale a 526 milhões de reais para ficar na 83ª colocação. O último time do Brasil no ranking é o Palmeiras. O atual bicampeão brasileiro tem um plantel que custou 77 milhões de euros e ocupa a 87ª posição na lista. O Brasil está próximo de bater o recorde em Paralimpíadas. Em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2021, em Tóquio, no Japão, o país chegou a 72 medalhas. Com as 5 conquistadas hoje, o país chegou a 62 em Paris. Só faltam 10, com mais 3 dias de disputas. Como hoje ninguém ganhou ouro, o país caiu para o 8º lugar no ranking. Uma medalhista de ouro paralímpica se tornou a primeira atleta cega a atravessar o Canal da Mancha. A nadadora inglesa fez um trajeto de 33 quilômetros em apenas 12 horas e 20 minutos. A atleta paralímpica de 47 anos é a primeira mulher cega a nadar através do Canal da Mancha, que liga a Grã-Bretanha ao norte da França. O percurso de 33 quilômetros foi feito em apenas 12 horas e 20 minutos, o que é abaixo do tempo previsto de 14 horas. A nadadora saiu de Shakespeare Beach, em Dover, até a Cap Gris-Nez Beach, na França, dia 28 de agosto. A travessia arrecadou cerca de R$120 mil para uma instituição de caridade que ajuda pessoas com deficiência visual. A ajuda permite que essas pessoas possam ter acesso aos esportes no Reino Unido. A medalhista contou que treinou durante 3 anos para este ato histórico. Ela chegou a mergulhar em um barril de uísque cheio de água fria para desenvolver tolerância às baixas temperaturas. Durante a travessia pelo canal, ela contou com o apoio de uma equipe e usou fones de ouvido condutores ósseos para passar por obstáculos como madeira, algas e águas-vivas. Melanie também é considerada a primeira a nadar no Lago Gênebra, que liga a França e a Suíça. Inclusive, já conquistou várias medalhas na natação nas Paralimpíadas de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e fique na paz.